Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Nesse canal você recebe informações diretas, claras e sem rodeios sobre política e atualidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreva aqui nesse canal para você nos fortalecer aqui na plataforma e para que esta informação chegue a mais pessoas. Essa notícia vem diretamente de Brasília com a revista Oeste. Presidente do Senado cancela a sabatina. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos para a revista Oeste na plataforma. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria. E também de ativar o sino para você ficar informado sobre tudo o que acontece na política do Brasil e do mundo. Sem mais enrolações, vamos à matéria. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cancelou a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, escolhido por Lula para substituir Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. A sabatina de Messias na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e a votação da indicação no plenário estavam previstas para o dia 10 de dezembro. No entanto, o governo Lula não enviou ao Senado a mensagem que formaliza a indicação de Jorge Messias. Sem isso, a Casa não consegue analisar a indicação. Bom, num comunicado, Davi Alcolumbre destacou o seguinte, abre aspas, comunico às senadoras e aos senadores que esta presidência, em conjunto com a presidência da CCJ, havia estipulado os dias 3 e 10 de dezembro para a leitura do parecer, concessão de vistas coletivas, realização da sabatina e apreciação em plenário, da indicação feita pelo presidente da República ao Supremo Tribunal Federal. A definição desse calendário segue o padrão adotado em indicações anteriores e tinha como objetivo assegurar o cumprimento dessa atribuição constitucional do Senado, ainda no exercício deste ano, evitando sua postergação para o próximo ano. No entanto, após a definição das datas pelo Legislativo, o Senado foi surpreendido com a ausência do envio da mensagem escrita referente à indicação, já publicada no Diário Oficial da União e amplamente anunciada. Essa omissão de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo é grave e sem precedentes. É uma interferência no cronograma da sabatina, prerrogativa do Poder Legislativo. Para evitar a possível alegação de vício regimental no trâmite da indicação, diante da possibilidade de se realizar a sabatina sem o recebimento formal da mensagem, esta presidência e a Comissão de Constituição e Justiça determinam o cancelamento do calendário apresentado. Fecho aspas, Adalberto Piotto, muito boa noite. Enquanto eu li aqui, trazia esse comunicado que saiu agora há pouco, né? Davi Alcolumbre, presidente do Senado, anunciou essa decisão e trouxe a justificativa. E agora eu quero te ouvir porque jogou aí a responsabilidade para o Poder Executivo, que não teria ali enviado, né, ao Senado a mensagem com a indicação de Jorge Messias. Será que aí foi uma mera formalidade que não foi observada pelo Poder Executivo ou Alcolumbre quis ganhar um pouco mais de tempo para, nos bastidores, aí, articular em relação ao nome de Jorge Messias? Qual que é a sua avaliação aí sobre esse cancelamento da sabatina, Piotto? Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Silvio, Ana, querida, todos que nos acompanham. Dois olhares, tá? Porque são dois pontos de vista bastante interessantes neste caso. O primeiro, Lula está inseguro da indicação que fez do ponto de vista de ter os votos necessários tanto na CCJ do Senado, onde ocorre a sabatina, quanto na votação, obviamente, do plenário. Senão ele teria enviado. É uma formalidade essa carta que é enviada pela presidência, porque a publicação no Diário Oficial, do ponto de vista legal, é o que deixa tudo dentro de qualquer trâmite no serviço público. Publicou no Diário Oficial, está valendo. Se uma lei publicada no Diário Oficial está valendo, se uma determinação, qualquer comunicado do governo federal publicado no Diário Oficial está valendo, ou seja, o que vale do ponto de vista formal é isso. Agora, quando o Alcolumbre diz claramente, olha, essa formalidade não foi cumprida e isso não tem precedentes, porque, claro, a formalidade acompanha o ato, o ato, né, da carta, que é um detalhe, uma formalidade acompanha o ato oficial, que é a publicação no Diário da União, no Diário Oficial da União. Por que não fez? É porque o Lula quis criar alguma coisa, obviamente, para ganhar tempo. Esse é o olhar do governo, que se tivesse seguro da indicação do Messias, não teria por que perder tempo. Até porque, no histórico do Alcolumbre, ele tem uma outra, na verdade, é um outro comportamento.
Ele protelou, inclusive, o caso do André Mendonça, indicado por Bolsonaro, na época, para ser votado como ministro do Supremo Tribunal Federal pelo Senado da República. Ele não marcava a sabatina, ele era, então, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. À época, é sempre bom lembrar, houve reclamações formais do presidente do Senado, do presidente do Supremo à época, perdão, o ministro Luiz Fux. Dessa vez, olhando pelo lado do Alcolumbre, óbvio que o governo está, digamos, e isso é muito claro com informações de bastidor, o governo está pressionando por todos os lados e tentando conseguir essa base maior para ter uma segurança na votação do Messias, que nunca foi recebido. Hoje, 3 senadores me disseram textualmente, se fosse mantido esse cronograma, o Messias não seria aprovado no Senado da República. Ou seja, Lula está tentando por esse ponto ganhar tempo. A questão de Alcolumbre é sempre um mistério. Qual é exatamente o interesse dele e o porquê que ele não fez? Ele alegou a falta da formalidade, embora ele pudesse ir adiante só com a publicação no Diário Oficial. Em política, muita coisa acontece no bastidor e nas sombras que a gente nunca sabe. Agora, o fato principal, e para mim este é exatamente o principal, o que vale, é que o governo Lula atropelou o Senado e atropelou o Supremo na indicação do Messias. Se não tivesse a garantia, se ele tivesse a garantia de que seria bem votado, não teria por que evitar o envio da carta. A questão do Alcolumbre é que ainda fica uma interrogação. Qual foi exatamente o motivo? Muita gente está negociando por debaixo dos panos em Brasília, né? Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Quero te ouvir também sobre essa sinalização aí de Davi Alcolumbre com o cancelamento dessa sabatina. Silvio, na sua avaliação, fica mais fácil ou mais difícil aí a aprovação do nome de Jorge Messias para a vaga no Supremo? Muito provavelmente agora essa sabatina deve ficar só para o ano que vem, né? Só para 2026. Boa noite. Boa noite, Paula, Pioto, Ana, boa noite, Augusto, meu irmão. Paula, ontem, no Jornal da Manhã, primeira edição, eu disse que a sabatina do Jorge Messias ficaria para 2026. No OS Sem Filtro a gente acabou também falando sobre o tema, mas está registrado, aliás, tem até o corte nas redes sociais da Revista Oeste. E por quê? Porque o Davi Alcolumbre cobrou um preço. Até fiz uma analogia, eu falei, olha, no sentido figurado, ele colocou uma data para cair o Pix, para cair a fatura que ele cobrou. Segundo Lauro Jardim, por exemplo, do jornal O Globo, ele pediu o comando do Banco do Brasil e algumas estatais. Não sabemos exatamente qual é a fatura que ele mandou para o Palácio do Planalto para que o nome do Jorge Messias passe apertadinho, porque sempre passa. E a tendência é que vá passar. O Alcolumbre está melindrado, evidentemente, porque a cúpula do Senado, vamos chamar assim, queria o Rodrigo Pacheco. O próprio Alcolumbre, muito próximo do Rodrigo Pacheco, ele já trocou de cadeira, eles já fizeram uma ciranda no comando do Senado e tinham a certeza que, quando surgisse uma oportunidade, seria Rodrigo Pacheco indicado para o STF. O próprio ministro Gilmar Mendes, decano da Corte, já tinha feito esse lobby publicamente em páginas de jornais. Ocorre que ninguém esperava pela aposentadoria precoce de Luiz Roberto Barroso. Veio a oportunidade e Lula surpreendeu o Senado, aliás, surpreendeu a classe política de Brasília ao indicar um soldado do PT. Por que surpreendeu? Justamente porque a vaga, a fila, talvez esse seja o melhor termo, a fila era encabeçada por Rodrigo Pacheco. Desde então, Davi Alcolumbre disse, bom, então já que é para empurrar o Jorge Messias a fórceps, né, contra a vontade dele e da cúpula do Senado, então terá de dar alguma coisa, uma fatia gorda, emendas parlamentares, cargos, vai ter de pagar. E ele pegou e agendou uma data, mas também o Palácio do Planalto também tinha uma carta na manga e o Davi Alcolumbre não pode seguir com a sabatina pela vontade dele, mesmo sem a publicação no Diário Oficial e por aí vai, porque o regimento impede. O regimento do Congresso Nacional, o regimento do Senado, obriga a leitura em plenário da carta enviada para que a sabatina aconteça na Comissão de Constituição e Justiça. Isso é regimento. Sem isso, a CCJ não pode dar a largada ao processo. Portanto, o processo teria um vício e isso poderia ser anulado já na CCJ, em caso de derrota na CCJ. Ou seja, o que o governo faz? O governo
jogou uma carta na mesa e o Alcolumbre percebeu que, como o placar na CCJ está bem apertado, se ali acontecesse uma derrota, imediatamente seria judicializado todo esse processo e não chegaria ao plenário. Porque quando passa pela CCJ, imediatamente eles mandam para o plenário no mesmo dia e está aprovado o nome. É um chá de comadres essa sabatina. Então ali foi um jogo de quem tinha a carta maior e, por enquanto, prevalece a carta do Alcolumbre para saber quanto que o governo vai pagar para que o Messias seja aprovado em 2026. Se o governo fizer algo diferente para que passe nos últimos dias de dezembro, será uma grande surpresa. Ademais, é importante sempre recorrer à história, porque isso seria algo praticamente inédito. Só no século XIX nós tivemos a figura de um nome indicado ser barrado pelo Senado, um nome indicado ao Supremo. Foi Barata Ribeiro, que era médico, naquela época prevalecia a Carta de 1891 e a indicação foi barrada em 1894. A Carta de 1891 falava em notável saber e não notável saber jurídico. Todos os juristas, inclusive, recorrem a esse momento histórico para lembrar que essa foi uma grande transição. O notável saber jurídico entra como exigência para que alguém seja indicado ao Supremo Tribunal Federal. E ali também era um período conflituoso na nossa história, né? Saímos da República das Espadas de Floriano Peixoto para Prudente de Moraes, Guerra de Canudos e por aí vai. Já não vou enveredar aqui na história, mas acho que é mais ou menos esse o cenário em Brasília hoje. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Michele Bolsonaro barra negociação entre PL e Ciro Gomes. Em reunião, o partido decidiu suspender apoio ao PCdBista após desgaste entre ex-primeira-dama e o deputado André Fernandes, que articulava a aliança. O PL decidiu nesta terça-feira paralisar as negociações do diretório do Ceará com Ciro Gomes. A interrupção veio depois de conflitos no partido entre ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o deputado André Fernandes, líder do grupo que defende o apoio do PCdBista. Ciro é um possível candidato ao governo estadual em 2026 e é visto por aliados como o único nome competitivo contra o PT na região. Depois de uma reunião de emergência em Brasília, o senador Flávio Bolsonaro afirmou a jornalista que, apesar de paralisado, o apoio a Ciro era uma tentativa de buscar um projeto político que parasse de pé para reduzir a força do PT no estado. Também disse que o movimento foi uma orientação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio, o filho número 1 de Jair, confirmou que agora o partido vai ter que parar para pensar de novo qual é o projeto mais viável para derrotar o PT no Ceará. Segundo o senador, a conversa entre o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, Michele, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, Flávio e Fernandes, foi entre adultos e teria tratado especificamente sobre peculiaridade do cenário político cearense. Durante o evento de pré-candidatura do senador Eduardo Girão ao governo do Ceará no domingo, Michele disse que o movimento em prol de Ciro Gomes foi precipitado. Em seu discurso, Michele listou nomes da direita local que admira e afirmou: "Tenho orgulho de vocês, mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá." O desentendimento entre a ex-primeira-dama e André Fernandes arrastou os 3 filhos do ex-presidente para a briga. Flávio, o vereador Carlos Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro foram contra a madrasta e criticaram sua atitude em relação à aliança. Mais cedo, nesta terça-feira, o filho número 1 do antigo ex-chefe do executivo confirmou já ter pedido desculpas à madrasta pelo desentendimento. O senador afirmou que foi uma falha na comunicação. André estava fazendo um movimento autorizado por Bolsonaro e Michele não tinha conhecimento. Ela tem toda a razão de se indignar, como família, declarou. Flávio também disse que André teria tomado a iniciativa mesmo sabendo do desgaste que poderia acontecer em um gesto de total lealdade ao presidente Bolsonaro. André Fernandes é presidente do diretório do PL no Ceará. Depois da reunião, afirmou
A jornalista, a articulação com Ciro foi autorizada por Bolsonaro, mas que acata a ordem do Diretório Nacional. Ao que tudo indica, nesse momento, vamos dar uma pausa, repensar e analisar um futuro melhor para o Estado, disse. Também presente na reunião, Rogério Marinho declarou que Bolsonaro foi impedido de se comunicar com a população e com os seus correligionários por mais de 100 dias em função de um inquérito que ele havia sequer sido condenado. Segundo Marinho, o papel exercido pelo partido nesse momento é de verificar quais compromissos foram firmados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em cada estado. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.